Em Bragança Paulista são 8 horas e 4 minutos. Seja bem-vindo a mais um programa Primeira Mão nesta manhã de segunda-feira. Hoje é dia 17 de junho, já estamos no ar com as principais informações, sobre Bragança Paulista, também sobre toda a região bragantina, além do estado de São Paulo, com essas informações sobre os finais de semana, o final de semana que teve várias coisas acontecendo e a gente vai trazer para você nesta manhã de segunda-feira. Lembrando também para você interagir com a gente através do Facebook da Rádio Bragança, você acompanha a gente também pelo Facebook. Se você tiver alguma sugestão, alguma opinião, quiser reclamar, fazer alguma reclamação sobre algum ocorrido, na semana passada, algum fato que você tenha aí e precise usar o nosso canal aqui através da Rádio Bragança, através do Facebook, você liga pra gente no 4034 1467 ou no 4034 0442, é a linha do ouvinte também do internauta com a Rádio Bragança, ou através do WhatsApp, já que você está nos assistindo através do Facebook, você pode mandar uma mensagem no 99520 1310, 99520 1310, são as linhas que você consegue entrar em contato com a gente nesta manhã de segunda-feira, início de semana, 14 graus em Bragança Paulista, está fazendo um frio lá fora, ventando bastante. Você que está se preparando para sair de casa, você que está se preparando para o trabalho, para vir para a região central aqui de Bragança Paulista, ou até mesmo em toda a região, se prepare que vai fazer um frio bastante frio agora pela manhã de segunda-feira. Hoje é dia 17, são 8 horas e 7 minutos. Então vamos com as principais manchetes do programa de hoje. As principais manchetes e atrações do programa Primeira Mão. Na primeira pauta, a gente traz o incêndio que atingiu o apartamento no CDHU, no bairro do Uberaba. Esse incêndio aconteceu na sexta-feira e assustou muita gente, pela intensidade que ocorreu. Também vamos trazer as informações de Atibaia. Uma residência acabou pegando fogo e deixando uma vítima fatal. Infelizmente, em Atibaia também pegou fogo em uma residência e deixou uma vítima fatal. Também morre garota internada após acidente de moto no Tanque do Moinho. Infelizmente nós noticiamos na semana passada, e esse acidente ali no Tanque do Moinho, e uma vítima fatal acabou falecendo na última quinta-feira. Uma garota acabou falecendo após colidir contra esse carro. Outras informações também sobre acidentes na região e também em Bragança Paulista. Nós tivemos aí duas colisões entre carro e moto em Bragança, Nós vamos trazer para você as imagens, aconteceram aí no último final de semana, envolvendo veículo e motociclista, as duas colisões bastante feias, e a gente vai trazer as informações para você. E também, homem é morto a facadas após briga de trânsito em Nazaré Paulista, As principais informações para você nesta manhã de segunda-feira. E fechando as informações para você de hoje, teremos aí uma moto furtada em Abril, é recuperada pela Polícia Militar aqui em Bragança Paulista, na Zona Norte, e um idoso de 78 anos foi agredido durante um assalto na Zona Sul de São Paulo. A gente vai ver a reportagem, uma coisa que indignou muitas pessoas, inclusive a nós aqui da redação da Rádio Bragança, um idoso que voltava do seu trabalho ali, tinha dificuldades andando com o auxílio do andador e foi assaltado, foi roubado, teve aí seus pertences levados e acabou caindo no chão. A gente vai trazer essas informações e também sobre o 7º dia já de busca pelo assassino do ator Rafael Miguel. Vamos trazer a reportagem falando sobre esse assunto, ainda o Cupertino, Paulo Cupertino, está foragido e surgindo
semanas, né, nesses últimos dias, as informações que ele poderia sim estar aqui na região de Campinas, Jundiaí, até mesmo na região Bragantina, se escondendo da polícia militar. Ele faz contatos com a família, mas a polícia ainda está atrás do assassino do ator Rafael Miguel. São essas informações no primeira mão, essa primeira parte de hoje, com muito jornalismo, com muita informação para você. São 8 horas e 10 minutos. 8 horas e 10 minutos, então vamos falar sobre um incêndio que atingiu o apartamento no CDHU, no bairro do Uberaba. Nesse incêndio, né, na Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, CDHU, para você que nos acompanha através do Facebook, você vê as imagens desse incêndio que aconteceu na última sexta-feira, por volta das 2h20. As chamas destruíram parte do imóvel que fica no terceiro andar, no bloco 605. Uma fumaça preta acabou se espalhando rapidamente pelo bairro e era possível ser avistada, de longe, a intensidade do incêndio neste apartamento. 2 carros do Corpo de Bombeiro e também da Polícia Militar foram acionados e estiveram no local juntamente com a Polícia Militar. Você vê as imagens através do Facebook, de outro ângulo, uma fumaça espessa, preta, que provavelmente estava queimando alguns objetos dentro do apartamento, queimando tudo que via pela frente e formando essa fumaça preta. Claro que os moradores no local ficaram muito preocupados. 2 crianças foram retiradas do local com a ajuda dos moradores, e colocados na parte externa desse prédio que fica no Uberaba, esse prédio que faz parte do CDHU em Bragança Paulista, e por sorte não houve feridos. Você que nos acompanha através do Facebook vai vendo as imagens aí, no terceiro andar, nas janelas que estavam viradas para a direção ali da direita do prédio, e você vê que eram janelas que faziam parte do quarto, das partes do quarto deste imóvel. Infelizmente, uma fumaça muito espessa, muito preta, que desencadeia que estava queimando bastante produtos ali, bastante objetos, de madeira, de plástico, tudo que via pela frente, A gente tem cama, colchão, guarda-roupa, as roupas nos quartos, então isso faz com que o fogo ainda ganhe mais volume, ganhe mais força, principalmente porque é um apartamento, uma caixa, de cimento, vamos dizer assim, e ganha mais força porque ele fica como um forno ali, então ele começa a aquecer as paredes, começa a queimar muito rapidamente todos os objetos que estão dentro desse apartamento. Então as imagens para você através do Facebook, para você que nos ouve na Rádio Bragança, muito obrigado pela sua audiência. Infelizmente esse incêndio aconteceu no Uberaba, no CDHU, mas claro que as vítimas conseguiram fugir sem ferimentos graves e, claro, sem uma vítima fatal. Mas em Atibaia aconteceu também um incêndio que infelizmente deixou uma pessoa morta, uma pessoa acabou falecendo. Nós vamos com as imagens através do Facebook, são 8 horas e 13 minutos, esse incêndio que aconteceu em Atibaia. Esse incêndio, através da Polícia Militar, realizava um patrulhamento de rotina ali pelo local, na Avenida Brigadeiro José Vicente, no bairro Vila Maria, quando viram uma residência em chamas. Isso aconteceu por volta das 21 horas e 30 minutos. Imediatamente os militares acionaram o corpo de bombeiros, e enquanto os mesmos chegavam, até tentaram entrar na residência, porém ela já estava tomada pelo fogo. Você que nos acompanha no Facebook, as imagens do incêndio, um incêndio muito grande que atingiu essa residência. Os policiais então relataram às autoridades de plantão que não ouviram nenhum tipo de pedido de socorro, e quando os bombeiros entraram no local já era tarde demais. O ajudante de pedreiro Luiz Carlos Brusadelli já havia morrido queimado. A perícia foi acionada enquanto o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal para a realização de exames necessários. Infelizmente, então, essa notícia na nossa vizinha Atibaia, desse ajudante de pedreiro, o Luiz Carlos Brusadelli, que acabou falecendo no local, um incêndio de grandes proporções, um incêndio que atingiu toda a residência e não tinha tempo hábil de socorrer esse senhor que acabou falecendo. Infelizmente o Luiz Carlos Brusadelli acabou morrendo
no local. Né? São 2 incêndios que aconteceram aqui na região Bragantina, aconteceram em Bragança Paulista também em Atibaia, que tiveram aí o saldo de 2 vítimas, né, que passaram com ferimentos leves, né, ferimentos, né, nesse primeiro incêndio lá no CDH1 em Uberaba, e agora essa vítima fatal em Atibaia, né, numa residência que acabou deixando esse senhor, né, o Luiz Carlos Brusadelli, né, vítima do fogo. E a gente sabe, né, que a morte pelo fogo, pela queimadura, é uma das piores dores que o ser humano pode suportar, e o Luiz, né, infelizmente, acabou passando por todo esse problema, tá certo? São 8 horas e 15 minutos, 8 horas e 15 minutos, a gente continua aqui no Jornal Primeira Mão, através da Rádio Bragança e também do Facebook, já mandando um abraço para você que nos ouve e nos assiste também. A Maria Lúcia Marques de Araújo mandando um bom dia, a Ângela Rumite, né, também mandando um bom dia aqui pra gente, a Silvana Aparecida mandando um bom dia pra gente nesta manhã de segunda-feira, o Marcelo Amaral também na audiência, o Pedro Lembe, bom dia amigo, uma ótima semana, bem feliz, abençoado por Deus e Jesus Cristo, amém, né, Pedro, a todos nós, né, a todos os ouvintes também que nos acompanham nesta manhã de segunda-feira, e a você também que está através do Facebook, mandando mais abraços aqui também, são 8 horas e 16 minutos, 8 horas e 16 minutos nesta manhã. Se você quer ligar para a gente, liga, né, no 4034 1467 e também no 4034 0442. É a linha do ouvinte aqui com a Rádio Bragança no programa Primeira Mão. Seguindo com as informações, mas mandando mais abraços aqui para você com as principais informações, né, desta manhã de segunda-feira, início de semana, que você confere as imagens, né, através do Facebook. Se você não puder acompanhar a gente pelo Facebook, você acompanha pela Rádio Bragança AM 1310. A Simone Aparecida, Melo, mandando um bom dia, o Marcelo Amaral, a Lúcia Ferreira também nos acompanhando, a Nelly Macedo, bom dia, né, a Nelly Macedo, eu quero falar do parquinho do lago, né, a grama muito grande, né, com muita formiga, tá um descaso. Né, então a Nelly Macedo fazendo essa reclamação sobre, né, o parquinho do Lago do Taboão, que inclusive recentemente teve uma reforma, mas a gente vê que a manutenção não está sendo feita. A gente vai encaminhar essa informação para a prefeitura, e se a Nelly quiser que vir para a rádio, né, quiser conversar com a gente, mandar um áudio, você manda no 995201310, né, quiser mandar um vídeo também do local, se você tiver, né, a possibilidade, ou que a gente possa, né, estar se deslocando até o lago para fazer uma matéria para encaminhar para as autoridades, né, porque não pode ficar assim, né, um local, né, de lazer que a população, né, vai no final de semana para poder se divertir, né, ter um pouquinho de descanso com a família, aproveita para almoçar ali nas redondezas, né, gira o comércio de Bragança, gira, né, o lazer, e aproveita o espaço que Bragança tem ali no Lago do Taboão. Infelizmente, esse parquinho, segundo a Nelly, está com a grama alta, está faltando manutenção, está com formiga, então a gente vai encaminhar para as autoridades para que a gente já obtenha, né, a resposta e já obtenha, né, essa manutenção que precisa ser feita, né, com o secretário Anizinho, né, que é o secretário de serviço, juntamente com o prefeito Jesus e o Almauri, que precisam tomar providências em relação a isso. Para isso que eles têm lá todo o poder, né, do secretariado para que possam ser resolvidas essas situações. Então a gente vai encaminhar, e se a Nelly quiser vir falar com a gente, né, conceder uma entrevista, a gente também vai fazer uma matéria sobre esse assunto, né, que é o parque do Lago do Taboão ali, que precisa de uma manutenção. Inclusive, ano passado estava sendo feito o desassoramento do lago ali, e em volta ali precisava de uma certa manutenção realmente, né, a grama alta, né, a gente precisa de uma manutenção principalmente quando a gente tem o caso de chuva, né, as enchentes acabam enchendo, né, ao redor do lago, e principalmente quem sofre com isso são os comerciantes e os moradores que precisam se deslocar para aquele local, porque a gente sabe que na zona sul de Bragança Paulista, além do São José, que fica ali na parte superior, onde tem o aeroclube, onde tem a universidade, a gente tem muitos condomínios naquela parte, então é um caminho, né, para todos. Inclusive nós temos ali clínicas, né, de hospitais, nós temos supermercado, nós temos escolas, restaurantes, então é uma parte residencial com muito comércio naquela região sul de Bragança Paulista. Agora tinha aqui mandando
né, um bom dia e dizendo notícias tristes, né, nesta manhã de segunda-feira. Infelizmente a gente não gostaria de estar noticiando essas informações. A Anice Maria também mandando um bom dia, a Kenny Nunes, bom dia também, a Sônia Gazaneu também mandando um bom dia para você, Sônia. A Suelaine, bom dia Matheus, Deus abençoe, uma ótima semana, amém para vocês também. O Douglas Josi, bom dia, houve uma notícia que um posto de gasolina foi assaltado ontem, né, colocado no Face a notícia e logo em seguida foi tirado. O que aconteceu? Né, essa informação é falsa, né, não houve, mais um fake news. Isso que a gente tenta trazer para vocês, as informações que são verídicas, que são verdadeiras, que são apuradas, né. Até o momento a gente não recebeu nada, então a gente apura aqui que não seja verídica, que seja fake news. Mas qualquer informação, você continua com a gente aqui para que a gente possa trazer essas informações. Quando sair, né, nos principais veículos de informação, é que foi já trazida para a gente pela polícia, né, já foi feito um boletim de ocorrência e já foi apurada essas informações. Quando aparece no Facebook e não tem mais veiculações, né, através das redes sociais, é que é falsa essa notícia, mas a gente vai apurar para você e trazer essas informações ainda pela manhã. A Maria também Aparecida, bom dia. O Cristiano Minotti, bom dia. E também a Elisa Godoy mandando um bom dia. São 8 horas e 20 minutos. A gente vai para o rápido intervalo, mas antes a gente precisa já agradecer pela audiência de você que nos acompanha através do Facebook. E se você quiser fazer mais denúncias, como fez uma das ouvintes, uma das internautas aqui, você liga para a gente no 4034 1467 ou manda uma mensagem também no 995201310, é a linha do ouvinte com a Rádio Bragança, com o programa Primeira Mão nesta manhã de segunda-feira. Vamos para um rápido intervalo também, né? São 8 horas e 21 minutos, ainda temos muitos assuntos aqui de Bragança Paulista e de toda a região bragantina para você no programa Primeira Mão. Você tem dúvida na hora de fazer o seguro do seu carro? Seguro convencional ou proteção veicular? Eu sou o Gustavo Becker e você está no primeiro vídeo do Lions News. Eu tenho certeza que você já teve algumas dúvidas na hora de fazer o seguro do seu carro. Eu faço um seguro convencional ou uma proteção veicular? Então eu vou tirar aqui algumas dúvidas para que você faça a melhor escolha para você. Seguro convencional. Quando você contrata um seguro, ele é oferecido por uma seguradora, onde você contrata uma apólice e paga um valor anual. Na hora de cancelar, você tem que entender quais são as regras daquela seguradora para fazer o cancelamento. Na associação de proteção veicular já é um pouco diferente. Os clientes se tornam associados e dividem os valores. Então, por meio de uma mensalidade, você pode pagar R$1 a mais ou R$2 a mais, de acordo com os eventos. Para ficar mais fácil, imagine o seguinte: você é um associado e essa união de pessoas tem cerca lá de 1.000 carros, 1.000 associados. E aí o seu carro teve uma batida, teve um problema. O que acontece? Esse valor vai ser dividido entre essas 1.000 pessoas. Então na sua mensalidade ela pode oscilar, ou R$1 ou R$2 para mais ou para menos. Sobre a análise de perfil, existe uma diferença também entre seguradora e associação. Na seguradora existe uma análise de perfil com relação à exposição do risco. Sua idade, quanto tempo de carteira você tem, se seu carro tem garagem no trabalho, empresa, faculdade, enfim, existe uma exposição do risco. Já a Associação de Proteção Veicular não exige análise de perfil. O objetivo é proteger o seu veículo sem consultar o SPC e Serasa e sem análise de perfil. Aí você me pergunta: Gustavo, meu carro bateu, a associação vai pagar? A seguradora vai pagar? É claro que vão pagar, tanto a seguradora quanto a Associação de Proteção Veicular, porque existe uma fiscalização. A seguradora ela é fiscalizada pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e a Associação de Proteção Veicular ela é fiscalizada por uma agência que chama AAAPV, que é a Agência de Autorregulamentação das Associações de Proteção Veicular. Então você pode ficar tranquilo que tanto seguradora quanto a Associação de Proteção Veicular irão garantir o seu bem. E aí, gostou dessa dica? Eu espero que eu tenha sanado as suas dúvidas com relação à proteção veicular e seguro convencional. E se você quer que eu fale alguma coisa sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que a gente vai te responder. Eu posso gravar um vídeo com a sua dúvida para responder sempre os seus questionamentos. Então se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe aí nas suas redes sociais,
Lembre-se de se inscrever aqui em nosso canal e aperte o sininho para que toda vez você receba a notificação quando a gente subir um novo vídeo para você. Um abraço, valeu e até o próximo vídeo. Você tem dúvida na hora de fazer o seguro do seu carro? Seguro convencional ou proteção veicular? Eu sou Gustavo Becker e você está no primeiro vídeo do Lions News. Eu tenho certeza que você já teve algumas dúvidas na hora de fazer o seguro do seu carro. Eu faço um seguro convencional ou uma proteção veicular? Então eu vou tirar aqui algumas dúvidas para que você faça a melhor escolha para você. Seguro convencional. Quando você contrata um seguro, ele é oferecido por uma seguradora, onde você contrata uma apólice e paga um valor anual. Na hora de cancelar, você tem que entender quais são as regras daquela seguradora para fazer o cancelamento. Na associação de proteção veicular já é um pouco diferente. Os clientes se tornam associados e dividem os valores. Então, por meio de uma mensalidade, você pode pagar R$1 a mais ou R$2 a mais, de acordo com os eventos. Para ficar mais fácil, imagine o seguinte: você é um associado e essa união de pessoas tem cerca lá de 1.000 carros, 1.000 associados. E aí o seu carro teve uma batida, teve um problema. O que acontece? Esse valor vai ser dividido entre essas 1.000 pessoas. Então a sua mensalidade ela pode oscilar, ou R$1 ou R$2 para mais ou para menos. Sobre análise de perfil, existe uma diferença também entre seguradora e associação. Na seguradora existe uma análise de perfil com relação à exposição do risco. Sua idade, quanto tempo de carteira você tem, se seu carro tem garagem no trabalho, empresa, faculdade, enfim, existe uma exposição do risco. Já a Associação de Proteção Veicular não exige análise de perfil. O objetivo é proteger o seu veículo sem consultar o SPC e Serasa e sem análise de perfil. Aí você me pergunta: Gustavo, meu carro bateu, a associação vai pagar? A seguradora vai pagar? É claro que vão pagar, tanto a seguradora quanto a Associação de Proteção Veicular, porque existe uma fiscalização. A seguradora ela é fiscalizada pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e a Associação de Proteção Veicular ela é fiscalizada por uma agência que chama AAAPV, que é a Agência de Autorregulamentação das Associações de Proteção Veicular. Então você pode ficar tranquilo que tanto seguradora quanto a Associação de Proteção Veicular irão garantir o seu bem. E aí, gostou dessa dica? Eu espero que eu tenha sanado as suas dúvidas com relação à proteção veicular e seguro convencional. E se você quer que eu fale alguma coisa sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que a gente vai te responder. Eu posso gravar um vídeo com a sua dúvida para responder sempre os seus questionamentos. Então se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe aí nas suas redes sociais, lembre-se de se inscrever aqui em nosso canal e aperte o sininho para que toda vez você receba a notificação quando a gente subir um novo vídeo para você. Um abraço, valeu e até o próximo vídeo. Você tem dúvida na hora de fazer o seguro do seu carro? Seguro convencional ou proteção veicular? Eu sou Gustavo Becker e você está no primeiro vídeo do Lions News. Eu tenho certeza que você já... É hora da hora certa em Bragança Paulista, são 8h28, você acompanhando aqui o programa Primeira Mão, né, mandando um abraço aqui para Tabata Oliveira, a Beatriz Moraes, né, através do Facebook, também a Elisa Godoy, o Cristiano Binotti e também a minha amiga Gislaine Januário está acompanhando através do Facebook, a Marinalva Rodrigues, a Gislaine, que também é jornalista aqui em Bragança Paulista, né, uma ótima jornalista, uma ótima comunicadora, tá certo? São 8h28, se você quiser ligar pra gente aqui no 4034 0442 ou no 4034 1467, são os dois telefones aqui da Rádio Bragança que você pode estar falando com a gente, ou através do Facebook, o 99520 1310 é a linha do ouvinte com a Rádio Bragança, tá certo? Vamos então com as informações, seguindo, né, as primeiras informações de Bragança e também da região Bragantina. Morre a garota internada após acidente de moto no Tanque do Moinho, né? Infelizmente, mais um acidente ocorreu em Bragança Paulista na semana passada e essa jovem morreu, né, na última quinta-feira. A Nicole Fermiano Bueno, de 18 anos, né, morreu na noite da última quinta-feira em Bragança Paulista. Tá vendo as imagens dela aí através do Facebook.
ela estava internada no Hospital Universitário São Francisco, a USF, desde segunda-feira, no último dia 10 de junho. Ela foi vítima de um acidente de trânsito na região do Tanque do Moinho. O acidente aconteceu por volta das 18h20 no cruzamento da Alameda 15 de dezembro com a rodovia João Hegemenildo de Oliveira, ali na variante do Guaripocaba. E até a morte da garota, o acidente não tinha sido registrado no plantão central da Polícia Civil, embora a Polícia Militar tenha comparecido no local da ocorrência. A garota seguia na garupa do Elias da Silva da Alame, de 20 anos, que era o seu marido. Quando o acidente aconteceu, a jovem conduzia a Honda CG 150 Fan preta de placa FXW 5789 de Bragança Paulista, quando tudo aconteceu. E como é que aconteceu essa colisão? A moto, que seguia ali pela rua, colidiu contra o Palio preto de placas DTN 2381 de Bragança Paulista, que era conduzido por uma mulher de 31 anos. Ela relatou à polícia que seguia pela rodovia no sentido Vila Bianchi e disse ainda que quando parou para entrar na avenida, 15 de dezembro, quando iniciou a manobra de conversão, foi então que ocorreu a colisão frontal com a moto que vinha na rua Rinzo Aoki sentido rodovia. Com o impacto da batida, o motociclista Elias, que era o seu marido, inclusive, teria sido arremessado longe, passando por cima do capô de um outro veículo que aguardava para entrar na via. Ele foi socorrido pelo SAMU à Santa Casa e pelo resgate do Corpo de Bombeiro à USP, mas os ambos inconscientes, e a jovem infelizmente permaneceu internada na UTI desde segunda-feira e na última quinta-feira, dia 10, dia 13, por volta das 22h20, acabou falecendo. Mais uma vítima fatal do nosso trânsito em Bragança Paulista, a Nicole Fermiano Bueno, de 18 anos, acabou falecendo na última quinta-feira em Bragança Paulista. Mais uma vítima do acidente, que nós estamos noticiando bastantes acidentes em Bragança Paulista, com motocicleta e também com veículo. E essa foi mais uma vítima fatal, que infelizmente uma jovem de 18 anos acabou falecendo. As nossas condolências à família da Nicole, que infelizmente teve que ter essa notícia triste na última segunda-feira desse acidente. E, claro, o falecimento dela na quinta-feira. São 8h32, continuando com a pauta do programa de hoje, com as principais informações. Nós vamos trazer aí um homem foi morto a facadas após briga de trânsito em Nazaré Paulista. Mais uma morte. Hoje o programa está bastante pesado, com muitas informações, infelizmente muitas mortes. Noel José Putumuju, de 61 anos, foi morto a facadas na noite da última sexta-feira, dia 14, em Nazaré Paulista, distante cerca de 50 quilômetros de Bragança. O crime aconteceu na estrada municipal 10 da estrada da Santa Luzia, conforme o registrado na delegacia de Atibaia. O homem então foi morto a facadas após uma briga de trânsito. Noel morava com a sua família em uma chácara na região rural, onde trabalhava como caseiro. E na última sexta-feira, dia 14, por volta das 16 horas, foi até o centro de Nazaré Paulista para realizar as suas compras de rotina. Ele estava na companhia da esposa e após essas compras resolveram parar num bar situado na estrada Santa Luzia, onde Noel ingeriu uma quantia de bebida alcoólica. Já era noite quando decidiram então ir embora. Foi então que uma Honda modelo CG, cor vermelha, com dois rapazes se aproximaram do carro deles. E depois de segui-los por algum tempo, a moto fez uma ultrapassagem e aí que começou toda a confusão. Após alguns minutos de discussão, o motociclista parou a moto, segundo relatado à polícia pela esposa de Noel. Quando isso aconteceu, a vítima imediatamente parou seu carro também. O motociclista e o garupa esperaram o caseiro descer do carro e o agrediram. E vendo toda aquela cena, a mulher saiu correndo para pedir ajuda, já que moram ali perto. E quando voltou, no entanto, o marido já estava caído ao chão. A dupla fugiu, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado, mas quando chegaram ao local,
o homem já estava morto por causa de golpes de faca. Então, o Noel José, lá em Nazaré Paulista, acabou falecendo na última sexta-feira, após uma discussão com esses dois motociclistas, com esse motociclista com o garupa, com esses dois rapazes que acabaram o assassinando. Então a polícia está em diligência para pegar esses assassinos também do Noel, que acabou falecendo na última sexta-feira, dia 14, em Nazaré Paulista. Mais uma notícia triste, uma briga de bar, uma briga que acabou ocasionando, após eles estarem ali na cidade, fizeram compras, pararam um pouquinho para beber, gostam de tomar fazer aquele happy hour, e quando estavam indo embora, acabaram mortos aí. Então o Noel José, aos 61 anos de idade, acabou falecendo, acabou sendo assassinado, tá certo? São 8h35, mandando mais um abraço aqui também o Luiz Gabriel, que nos acompanha em Sumaré, acompanha todos os dias, ele morava aqui em Bragança, agora se mudou para Sumaré e acompanha o Primeira Mão para estar bem informado, todos os dias. Também o Hélio Santos, mandando um abraço aqui pra gente, e a Marinalva Rodrigues da Silva mandando um bom dia, assistindo a gente no Primeira Mão com a gente nesta manhã, dia 17 de junho. Em Bragança Paulista, neste exato momento, nós temos a previsão do tempo para você. Aumentou um pouquinho a temperatura, 20 graus nesse momento, com muitas nuvens, mas também muitos ventos na cidade, para você que está se preparando para sair e vir aqui a Bragança Paulista, na parte da região central. Traga uma blusa, porque está uma temperatura bastante elevada pelo horário, mas os ventos aqui deixam bem gelado essa manhã, esse início de semana em Bragança Paulista. Continuando com as informações da cidade, para você que nos acompanha através do Facebook e também através do jornal, no jornal aqui, através da rádio, do Facebook. Vamos para a próxima informação. Na verdade, são 2 acidentes que ocorreram em Bragança Paulista. Uma moto colidiu na lateral de um carro lá na Avenida Imigrantes na tarde da última sexta-feira. Vou pedir para o pessoal pegar as imagens para quem nos acompanha no Facebook. Essa primeira colisão ocorreu ali na Alterosa. Nós temos as imagens da Alterosa. Nós não temos, mas para você que está nos ouvindo e acompanhando pelo Facebook, nós tivemos na última sexta-feira um acidente que ocorreu ali próxima da padaria Alterosa. Nós temos aquele retorno, para quem vem do Lava Pés, e infelizmente um carro acabou colidindo com um motociclista. O motociclista vinha em alta velocidade, e acabou chocando com a lateral, porque o motorista ali, a preferência da moto, mas antigamente nós tínhamos uma lombada na Avenida dos Imigrantes naquela região, naquele pedaço, para que pudesse justamente conter esses motoristas de virem correndo, esses motociclistas. E o que aconteceu? Esse motociclista estava em alta velocidade, e esse carro achou que daria tempo de entrar, fazer o retorno ali na Imigrantes. E aí acabou colidindo com esse motociclista. O motociclista bateu bem na lateral direita do passageiro e acabou voando sobre o carro. E infelizmente ele teve ferimentos, foi deslocado ao hospital. Mas as informações dele que também passa bem na cidade de Bragança Paulista. Esse foi um caso. Esse caso aconteceu na sexta-feira, aconteceu à tarde. E até foi questionado nas redes sociais, quem está certo, quem está errado. A gente tem que ver o lado de quem está certo, quem está errado, mas infelizmente também tem uma parte de culpa, em relação à prefeitura que retirou essa lombada. A gente inclusive vai encaminhar para o Anizinho, se tem já tem algum projeto encaminhado, nessas questões de asfalto, para que a gente possa saber se vai ser implantada novamente, ou até mesmo com os vereadores aqui de Bragança, se vai ser implantado novamente aquela lombada ali para conter, que justamente os motoristas, os motociclistas, estejam em alta velocidade, porque a Avenida dos Imigrantes ali na passarela Chico Zamper é uma avenida que dá uma certa segurança para que o motorista acelere. Infelizmente dá uma certa segurança porque é uma reta naquele finalzinho. E sem essa lombada, o motorista acaba passando direto. Só que quem vem do fluxo ali do Lava Pés que quer fazer o retorno,
né, fica travado no trânsito. E quando vê uma brechinha, às vezes vê o cara lá longe, vem na sequência achando que dá tempo, e aí que acontece o acidente. Foi o que aconteceu com esse motociclista e também com esse motorista. E o outro acidente foi na Avenida Alziro de Oliveira, né, no sábado, dia 15. Se nós tivermos as imagens aí com o Celso, né, e esse acidente aconteceu na Alziro de Oliveira à noite, né, foi até feio. Aí você conferindo as imagens de uma câmera de segurança, né, o carro estava parado, esperando para fazer o seu retorno ali na rua, e de repente o motociclista veio e socou na traseira desse carro e acabou voando por cima. Até então a gente para, até então a gente acha, o motorista vai parar, vai socorrer o motociclista. Mas não, ele pegou o carro e acelerou. Ele acelerou e foi embora. Ele não prestou, né, não prestou o socorro para esse motociclista. Felizmente o motociclista saiu andando, né, ele não sofreu nenhuma lesão com maior gravidade, mas a gente vê que é mais um acidente que ocorre por imprudência dos dois lados, né? O motociclista vinha em alta velocidade e o carro acabou fazendo ali a conversão, né, sem dar seta, né? Esse é um questionamento que a gente faz, né? Pelas imagens a gente não vê ele dando seta, mas ali, se ele estivesse dando seta, né, ele estaria ainda, ele teria que esperar. É que ele viu que passou o carro aqui e a moto vem em alta velocidade, né? Para quem está ouvindo a Rádio Bragança, né, o carro fez a conversão para a esquerda e a moto vinha na sequência e acabou socando atrás. Até aí tudo bem, não, né? Até aí a gente precisava, o motorista precisava socorrer esse motociclista. Não importa se ele bateu na sua traseira ou se você atropelou. A sua função como motorista, como pedestre, como ciclista, quando você tira a carta, você já sabe que você precisa prestar os primeiros socorros à vítima. E não, ele voou por cima do capô dele, ele voou por cima do carro dele, ficou ali em cima e o motorista saiu. Então a gente tem que noticiar esses dois acontecimentos em Bragança Paulista para alertar principalmente os motoristas, os motociclistas e também a prefeitura, né? Essa questão, no primeiro acidente tem a questão da lombada. Nessa questão a prefeitura, claro que não tem culpa na negligência do motociclista pela alta velocidade e também pela não sinalização do motorista que acabou fazendo essa conversão para voltar ali na Avenida Alziro de Oliveira. Então foi dois casos que aconteceram em Bragança Paulista, né, casos entre colisão de carro e moto, mas que nós vemos a imprudência nessas duas partes. E nas duas ocorrências, infelizmente, os motociclistas estavam acima da velocidade permitida na via, né? Infelizmente estavam a mais de 30, 40 km por hora. Se estavam ali 60 mais ou menos, né, pelo que a gente conhece, pelo que a gente anda de moto, a gente sabe mais ou menos a velocidade que estava ali, 60, 70 km, né, estava uma velocidade muito alta. Inclusive quando acontecem as colisões, alguém estava errado. E nessa primeira parte o motociclista estava em alta velocidade, na segunda também. Então a gente precisa alertar que os motociclistas também sabem que a correria do dia a dia, a correria que acontece, né, todos os dias em Bragança Paulista, as pessoas acabam correndo, mas tomar mais cuidado, né? A vida, né? A moto é você que está ali à frente, né? Não tem nenhum painel, não tem nenhum motor protegendo você. É você, a moto e Deus. Então você tem que tomar muito cuidado, porque você tem uma família, né, que está te esperando para você voltar, né? Então mandando um abraço aqui também para a Rafaela, né? Um beijo para a Rafaela que está na sintonia, e também para o Anselmo Blando, né, mandando um bom dia para a gente. Esses dois casos, né, em Bragança Paulista, felizmente sem vítima fatal, mas infelizmente que aconteceram pela imprudência dos motociclistas e também dos motoristas, né? No primeiro caso, né, o motociclista acabou acelerando demais, bateu na lateral. No segundo caso também o motociclista acelerou demais, mas o carro também não sinalizou essa conversão, acabou virando ali com tudo, né, e acabou ocorrendo o choque nessas duas partes, tá certo? São 8 horas e 43 minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo, né, e se você quiser interagir com a gente, mandar sua denúncia, a gente já vai, né, atrás dessa situação lá no Lago do Taboão, no parquinho, né, desse mato alto. Mas a gente quer que você mande a sua sugestão também, né? Uma sugestão de matéria, uma sugestão de pauta, até mesmo uma reclamação, né? Você liga também no 40 34 14 67 ou no 40 34 04 42 ou através do WhatsApp, né? No WhatsApp você consegue mandar o seu áudio, o seu vídeo, a sua mensagem,
aí é no 99520-1310. 99520-1310 é a linha do ouvinte aqui com primeira mão na Rádio Bragança através do Facebook, tá certo? Então, 8 horas e 44 minutos, a gente vai para mais um intervalo e na sequência mais informações aqui de Bragança e de todo o estado de São Paulo. Vamos começar pela pergunta que as pessoas geralmente fazem. Proteção veicular é seguro de automóvel? Olha, eu gravei um vídeo específico falando sobre proteção veicular e seguro para automóveis. A diferença entre essas duas modalidades. O link está correndo aqui em cima e também embaixo na descrição. Clica lá que você tem todos os detalhes. Primeiro, você deve verificar se a associação ela tem registro, se ela possui um CNPJ. E segundo, qual é a base de associados, ou seja, quantas pessoas estão associadas, estão ligadas a essa entidade. E outro ponto muito importante para a saúde financeira, ou seja, quanto mais associados ela tem, melhor é a saúde financeira dessa entidade. E por fim, se ela atende às suas necessidades, se todos os serviços atendem o que você busca. A Lions, por exemplo, é a maior associação do Brasil, presente em 19 estados e com mais de 60 mil associados, o que garante a sua tranquilidade. Aí vem aquela pergunta básica: Gustavo, se eu me associar à Lions, quais os serviços que eu terei direito? Proteção total contra furto, colisão, roubo, fenômenos da natureza e incêndio. Assistência 24 horas completa para vários serviços como reboque, que é o famoso guincho, para colisão, pane mecânica, pane elétrica, pane seca, que é a falta de combustível, chaveiro, se você esquecer a chave do seu carro dentro do veículo, SOS pneus, em caso aí de furo, a assistência leva o seu veículo até o prestador mais próximo, enfim, a proteção e assistência 24 horas completa, além de rastreamento para o seu veículo. Além dessa proteção completa, nós temos 5 planos para melhor te atender. O primeiro é o Lions Cobre, que conta com assistência 24 horas completa, um fundo para terceiros de até R$30 mil e também o FAP, que é o Fundo de Acidentes Pessoais de até R$10 mil. Temos o Lions Bronze, que é o nosso segundo plano, que conta com a mesma assistência 24 horas completa, um fundo para terceiros de R$30 mil, o FAP de até R$10 mil e também carro reserva para 15 dias. E o nosso terceiro plano é o Lions Prata, que conta com assistência 24 horas completa, um fundo para terceiros de até R$50 mil, o FAP de R$10 mil e carro reserva para 30 dias. Temos o nosso quarto plano, que é o Lions Ouro, com assistência 24 horas completa, um fundo para terceiros de até R$50 mil, o FAP de até R$10 mil, carro reserva para 30 dias e também a proteção contra vidros, faróis e retrovisores. Temos ainda o nosso último plano, que é o mais completo de todos, que é o Lions Black, que conta com assistência 24 horas completa em todo o território nacional, fundo para terceiros de até R$70 mil, o FAP de até R$10 mil, carro reserva para 30 dias, temos também proteção completa para vidros, retrovisores e faróis e, por fim, um reboque. Hora certa em Bragança, são 8 horas e 47 minutos para você que nos acompanha, no programa Primeira Mão, nesta manhã de segunda-feira, manhã fria em Bragança Paulista. São 8 horas e 48 minutos, continuando com as informações, as principais informações em Bragança, outra informação sobre moto, mas essa é uma boa notícia. Uma moto furtada em abril é recuperada pela Polícia Militar. Nós vamos com as imagens através do Facebook dessa moto. Na noite de sábado, dia 15, policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante patrulhamento nos bairros Parque dos Estados, Planejada 1 e Planejada 2 em Bragança Paulista, com vistas a autores de furtos de veículos e motocicletas. Eles se depararam com uma motocicleta sem placas que era ocupada por 2 indivíduos, os quais, ao perceberem a presença da viatura, se evadiram do local. Foram abordados em seguida, identificados. O condutor assumiu ser proprietário do veículo que havia adquirido pela quantia de R$200, não sabendo informar quem seria o vendedor. Em pesquisa ao Copom, constatou ser um produto furtado do mês de abril. Diante dos fatos, então, foi dada a voz de prisão aos indivíduos que conduziu essa motocicleta
ao DP, onde foi autuado por receptação, permanecendo à disposição da justiça. Então, para você que nos acompanha através do Facebook, através da rádio, né, uma moto vermelha, né, dessas mais antigas, foi recuperada então pela Polícia Militar do Interior, né, pelo 34º Batalhão da Polícia Militar do Interior, né? Então, parabéns à polícia que recuperou, né, mais um veículo, né, mais uma motocicleta na nossa cidade. Foi vítima de furto, né, em abril, e foi vendida a esse indivíduo pelo valor de R$200. Imagina uma moto pelo valor de R$200, né, andava sem placa, sem nada, sem documentação, né, vítima de furto, vítima de roubo, acabou sendo recuperada então pela Polícia Militar em Bragança Paulista, ali no Parque dos Estados, né? Então, mais uma notícia boa, né, uma recuperação, né, dessa pauta. Vamos então para as próximas informações, para as próximas notícias para você. São 8h50, né? Essa notícia é muito triste. Essa notícia, né, inclusive aconteceu na Zona Sul de São Paulo. Um idoso de 78 anos é agredido durante assalto, né? E mesmo sem ele reagir, né, de muletas, ele foi derrubado violentamente pelos ladrões, né? Infelizmente, você vai acompanhar na matéria, né, no jornal aqui do Primeira Mão, pela Rádio Bragança, essa matéria então sobre esse idoso. E a gente fica muito triste em noticiar, né, que ele foi agredido e foi roubado quando vinha do seu trabalho. Então vamos com a matéria, se estiver no ponto já, sobre esse ocorrido na Zona Sul de São Paulo. Como não se indignar ao ver uma cena assim na Zona Sul de São Paulo? Um assalto que choca pela maldade dos ladrões contra uma vítima frágil, debilitada e que não reagiu. São 4h30 da tarde. O senhor caminha a passos lentos com 2 muletas. Ele carrega uma bolsa tiracolo e anda com muita dificuldade. Repare neste homem de camisa verde que vem pela mesma calçada e para observar a movimentação ao redor. Ele fica fora do alcance das câmeras, mas daqui a pouco vai agir sem piedade contra a vítima. Observe também este outro homem de casaco que se aproxima. Ele olha para os lados e parte para cima do senhor para roubar a bolsa dele. O criminoso de verde chega perto e, na fuga, derruba o idoso no chão. A dupla foge. O senhor que caiu tenta se levantar. Vira com dificuldade, mas não consegue. Sofre com o impacto da queda. Finalmente, com a ajuda de 2 pessoas, ele consegue ficar em pé. O senhor que foi vítima dos criminosos tem 78 anos. Ele nos recebeu aqui na casa dele, está muito debilitado. Depois do episódio, ele ficou 10 horas no hospital. Ele passou por vários exames. Aqui o braço direito dele está enfaixado. E além de todos esses ferimentos, ele teve uma lesão na costela, não é isso? Isso. Fraturou. Uhum. A nossa conversa teve que ser em pé. O senhor tem um problema no osso da coxa, que o dificulta se manter sentado. Apesar da idade, ele ainda trabalha numa administradora de imóveis, no centro de São Paulo. Como faz todos os dias, ele foi ao serviço, trouxe algumas tarefas para fazer em casa, pegou 2 ônibus e chegou na rua onde mora. Na bolsa carregava documentos, dinheiro e cartões de crédito e bancários. Não imaginava que em instantes perderia tudo. Depois do roubo, ainda sofreu ao ser derrubado. Na hora que me jogaram no chão, 8h53, são 8h53, né? Para quem acompanhava na rádio, ó, infelizmente a gente teve um problema técnico, mas quem acompanhou no Facebook viu que essa matéria que estava no ar, né, esse idoso de 78 anos, ele voltava do trabalho na região sul de São Paulo, né, e 2 indivíduos acabaram abordando e roubando a sua bolsa com seus pertences, né? Ele sempre, né, na sua rotina, ele ia ao trabalho, né, pegava todo o serviço que ele tinha para fazer e voltava para o seu apartamento, né, para a sua residência. E nesse caminho, ele inclusive andava com dificuldades, ele tinha alguns problemas, né, físicos, né, pela idade, e andava com dificuldade com auxílio de aparelho. E daí esses 2 indivíduos abordaram ele, acabaram pegando a sua bolsa e o derrubaram no chão e deixaram ele para trás, né? E o que deixa a gente triste nesse caso, que foi, né, que esse senhor estava trabalhando honestamente com 78 anos de idade, e esses 2 indivíduos, né, que infelizmente,
né, ainda estão foragidos, acabaram roubando e machucando esse senhor. Se eles tivessem roubado, né, já era uma prática, claro que a gente não conscientiza, né, não apoia essa causa, né, desse roubo, desse furto. Mas, né, se não bastasse somente roubar o seu idoso, né, roubar esse idoso, eles também acabaram agredindo, né, porque eles derrubaram esse senhor no chão, ele acabou caindo e, né, pela idade, pelas dificuldades, ele não conseguiu levantar, precisou ser auxiliado por moradores da região. E mais um caso de roubo a um idoso na zona sul de São Paulo. Continuando com as informações, são 8 horas e 55 minutos, né, nós temos mais um relato, né, desse assassino, né, o Paulo Cupertino, que ainda não foi capturado pela polícia, mas está toda a polícia militar, civil, polícia rodoviária estão atrás do Paulo Cupertino. E algumas informações nas últimas semanas deram que ele poderia estar, né, na região, né, de Campinas, Jundiaí, até mesmo, né, em diligências aqui à região Bragantina. Então, qualquer informação que você tiver, você entra em contato com a polícia. Se você está indo na estrada, vai ver, né, olha para o lado e acaba vendo, né, você pode denunciar também a polícia. Então vamos com essa matéria, né, 7 dias de busca do assassino do ator Rafael Miguel. Então esse assassino ainda não foi capturado, né, e a polícia está atrás dele para que possa ser pego, capturado e julgado, né? O irmão dele tem dado declarações na imprensa, na mídia, de que tem acontecido muitas coisas, né, ruins, falando muito mal dele. Mas o assassino que mata o seu genro, mata a família dele, né, com a mão armada, né, atirando, assassinando, saiu o laudo, ele sofreu 13 tiros, somente o Rafael sofreu 13 tiros, na cabeça, no ombro, no peito, no braço, nas costas. Seu pai também foi atingido no peito, a sua mãe também, né, levou alguns tiros na região do tórax. Então você vê um cara, né, uma pessoa dessa, que já tem um histórico de violência, que já foi preso por assaltar, né, assaltar banco, né, que tem essa questão de ter duas famílias, né, e essa violência com as duas esposas, principalmente com a mãe da Isabela, que era namorada do ator Rafael. Então você vê que ele não era um cidadão de bem. E claro, né, os vizinhos relatando como é que era a convivência com ele. Aí chega o irmão, fala que ele era uma boa pessoa, que os pais do Rafael, que eram, né, más pessoas, que tratavam a questão de pedofilia, que queriam aliciar a filha dele. Então, né, já foi desmentido inclusive pela Isabela, que falou que nunca teve um contato com esse indivíduo na vida, que seria o tio, né, o irmão do Paulo Cupertino, que inclusive, né, mudou a sua aparência física, né, ele deixou os cabelos mais escuros, emagreceu um pouco para que pudesse despistar a família do Rafael, né, e as autoridades que estão atrás desse caso, né. Mandando um bom dia aqui para Marli também de Oliveira, a Terezinha Martins, o Douglas Luizinho Miguelzinho, mandando um bom dia aqui pra gente, também a Cândida Lamberti, né, o Anselmo Blando, que está na audiência, né, com a gente no programa Primeira Mão, também o Hélio Santos Pires, né, mandando um abraço através do Facebook. Para você são 8 horas e 58 minutos, a gente está tentando restabelecer a conexão, a matéria já está no ponto, então vamos com a matéria então sobre esse assassino, uma semana então à procura de Paulo Cupertino. Rafael Miguel, de 22 anos, e a namorada de 18 estavam apaixonados. As juras de amor podiam ser vistas por qualquer um nas redes sociais. Nesta mensagem do dia 31 de março, Rafael escreve para a garota: "Feliz primeiro ano. Eu te amo demais, mulher maravilhosa." O post foi o último de Rafael nas redes sociais. A mãe da garota, que testemunhou o crime brutal, já conhecia Rafael, mas o pai dela não. Por telefone, a sogra do jovem... 8 horas e 58 minutos, infelizmente a gente está tendo um problema, né, em relação com a rádio aqui, Bragança, com a Rádio Bragança, no programa Primeira Mão. Então a gente já vai encerrar, para que não possa, né, deixar vazio também os ouvintes que nos acompanham no Primeira Mão, mas você que nos acompanha através do Facebook, a gente agradece. A gente vai trazer essa matéria amanhã para você, tá certo? São 8 horas e 59 minutos, a gente vai encerrando aqui essa primeira parte através do Facebook, mas continuamos através da Rádio Bragança no Estúdio 1.
Então tá certo, primeira parte encerrada, o programa Primeira Mão, a técnica foi do Celso Ricardo, nós voltamos amanhã e você continua com a gente com as informações sobre esporte, com muita música, muita informação de Bragança Paulista e também de todo o Brasil.